Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um que está conectado conosco para esse tempo na presença do Senhor. O meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida e lhe edifique cada vez mais. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 até 16, onde nós lemos: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Amados, nós estamos vivendo ainda os primeiros dias de um novo ano, e é normal a gente entrar no novo ano com projetos, com planos, com propósitos, com novos alvos, com mudanças para novas conquistas. E nada disso está errado, creio que não há problema. Mas o autor da nossa carta, Tiago, ele nos alerta com respeito a motivações, e ele tenta mostrar para nós, tentar fazer com que nós permaneçamos com os pés no chão e entendamos exatamente como Deus vê e como nós precisamos nos relacionar com o Senhor para que aquilo que o nosso coração deseja verdadeiramente venha a acontecer. Por isso, Tiago, nesse trecho que eu li, ele traz alguns ensinamentos que são muito importantes. Primeiro ensinamento que eu quero destacar, que a soberania de Deus se opõe à presunção e à arrogância das pessoas. Quando nós lemos aqui o versículo, nós vemos que muitas vezes no nosso coração ou no coração das pessoas pode haver um orgulho, uma arrogância. Ele diz aqui: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Com certeza é uma presunção, muitas vezes uma arrogância que move as pessoas nessa direção. Lá no último versículo que eu li, 16, dizem: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Então, mesmo que nós tenhamos planos e projetos, nós temos que guardar o nosso coração, porque muitas vezes nós podemos ter uma motivação equivocada na realização ou na busca de coisas novas para a nossa vida. Nada errado em querer prosperar, em querer realizar, em querer crescer, em querer buscar um novo nível em certas áreas da nossa vida. Só que o risco que Tiago nos apresenta é que às vezes a nossa motivação pode estar errada. Às vezes nós podemos entender que temos capacidade de fazer isso na nossa própria força, ou na nossa própria sabedoria e entendimento, ou amparado em experiências do passado, achando que as coisas vão acontecer da mesma forma como aconteceram lá atrás. O que nós precisamos entender, que Deus é soberano, Ele é o Senhor, e Ele tem propósitos, Ele tem uma vontade, e é necessário que nós tenhamos um pleno relacionamento e uma sensibilidade a Ele, para que nós possamos depender dEle em todos os momentos e em todas as decisões e objetivos que nós estabelecemos
para a nossa vida. É importante que nós entendamos que a nossa vida, ela precisa estar nas mãos do Senhor. Nosso sucesso, nossas conquistas passam necessariamente pela vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, o conselho do apóstolo é muito importante, que nós cuidemos para que a arrogância, para que o orgulho não motive as nossas decisões e as nossas ações, que nós sejamos pessoas quebrantadas, sejamos sempre pessoas humildes, que se conectam com Deus, que aprendem a receber dele e que seguem as direções que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Um segundo ensinamento que nós temos aqui nesse trecho é a respeito da brevidade da vida do ser humano aqui nesta terra. No versículo 14 ele diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Que palavra que tenta nos chacoalhar, tenta nos trazer a realidade, tenta nos levar à reflexão a respeito da nossa própria vida. Quantas vezes nós achamos que temos controle total sobre a nossa vida? Não é verdade, a nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor. Por isso, quando nós olhamos aqui, nós vemos o quanto Deus é um Deus didático, que visa nos ensinar, que visa abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, para nós compreendamos tantas realidades ao nosso redor, e nós não sejamos confundidos, não sejamos enganados, e como consequência, nos tornemos pessoas frustradas e desanimadas com respeito ao Senhor e a tantos desafios na nossa vida. Por isso, Tiago, ele diz que a nossa vida é como a neblina, portanto, algo passageiro. E se nós olharmos outros textos, por exemplo, lá em Jó, no capítulo 14, versículos 1 e 2, Jó diz que a nossa vida é como uma flor. Hoje ela está bonita, exuberante, mas passa algum tempo, ela começa a murchar, seca e desaparece. Lá no Salmo 103, versículos 15 e 16, o salmista diz que a nossa vida é como a relva, como a grama. Um tempo ela está verde, bonita, mas de repente ela começa a secar e ela desaparece. Assim diz o salmista, é a vida do ser humano. E ainda no Salmo 102, no versículo 11, o salmista diz que a nossa vida é como a sombra. A sombra, a gente sabe, é algo passageiro. O sol vai movendo e a sombra vai se movendo e vai desaparecendo. Assim é a nossa vida. Então o Senhor, ele usa exemplos da própria natureza para nos ensinar, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, sejamos pessoas sensíveis e possamos nos posicionar corretamente diante do Senhor, para que nada roube aquilo que Deus tem. E nós só vamos experimentar o que Deus tem quando nós nos colocarmos da forma correta diante do Senhor, em humildade e em fé. E então Deus certamente nos abençoará. Por isso, lá no Salmo 90, no versículo 12, o salmista diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, nós somos desafiados a aprender a contar os nossos dias, entender que nós dependemos de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não somos donos da nossa vida está nas mãos do Senhor. E quando nós entendemos isso e nos sujeitamos a esse Deus, e dependemos dele para que ele nos dirija, com certeza vamos ter experiências lindas, vamos ser surpreendidos e seremos pessoas bem-sucedidas. Então é muito importante que nós vivamos sempre na dependência de Deus, todos os momentos e em todas as situações da nossa vida. Terceiro ensinamento que nós encontramos aqui no nosso texto é que só o Senhor conhece o nosso futuro.
Só o Senhor conhece o nosso futuro. Diz aqui no versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. E é verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração para que a arrogância e o orgulho não tomem conta da nossa vida. Precisamos entender, nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor. Lá no Salmo 139, no versículo 16, o Senhor diz que os nossos dias já estão escritos e determinados. Só que só o Senhor conhece estes dias. E se nós estivermos unidos a Ele por fé, total dependência dEle, é que nós vamos poder experimentar os projetos e sonhos de Deus para a nossa vida verdadeiramente acontecerem. Então, precisamos olhar a palavra. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala a respeito das preocupações da vida. E eu estava olhando esse trecho que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, Jesus, ele diz assim: portanto, não se preocupem com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aqui Jesus traz um ensinamento muito importante. Jesus está nos desafiando a viver cada dia, viver um dia de cada vez. Às vezes nós fixamos muito no futuro, e o futuro está totalmente nas mãos do Senhor. Deus quer nos mostrar que Ele é o nosso Deus sempre, e que nós podemos tranquilamente confiar nele. Então, não se preocupe com o futuro. Quando nós lemos um pouquinho antes, nesse mesmo trecho das preocupações a respeito da vida, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? E então, Jesus, seguindo no ensinamento, ele nos desafia a olhar, por exemplo, para as aves do céu. Ele diz: as aves não trabalham, não armazenam, mas elas recebem de Deus o alimento diariamente. E quando nós olhamos ao redor, vemos tantos pássaros, e cada um deles se alimentando, porque Deus os alimenta. E Deus diz: e vocês não são mais importantes do que as aves? Vocês não valem mais do que as aves? Se Deus cuida das aves, Ele não vai cuidar da vida de vocês? É óbvio, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É claro que Deus vai cuidar das nossas vidas. Portanto, o desafio é: esteja unido a Cristo por fé. Dependa do Senhor todos os dias da sua vida, e então você experimentar isso. O Senhor também fala: olhem para os lírios do campo. Eu não sei se você conhece, mas o lírio do campo, ele brota do meio da grama, e é uma flor tão linda, cor-de-rosa, maravilhosa. E Jesus diz: olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. E aí Jesus diz: olha, se Deus veste assim uma flor no campo, porventura Ele não cuidará das nossas vidas quanto aquilo que nós precisamos para nos vestir? Então Jesus, Ele tenta exatamente nos colocar no lugar certo, na total dependência dEle. O ser humano, ele tem sempre a propensão de caminhar na sua própria força, de caminhar no seu próprio entendimento, de caminhar na sua própria sabedoria, de caminhar nas suas próprias experiências. Meu irmão, minha irmã, não funciona. A palavra de Deus tenta nos puxar à total dependência de Deus, a confiança total e completa no Senhor. Portanto, que você e eu sempre de novo olhemos
para o nosso Deus, para confiarmos unicamente nele. E o último ensinamento que eu quero trazer aqui é que nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos aprender a ser guiados pelo Senhor. No versículo 15 do texto lido diz: e em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Precisamos aprender a depender do Senhor, a ser guiados por Deus. Deus se propõe a nos guiar. E Deus nos guia especialmente pela sua palavra. Aqui tem princípios, aqui tem verdades, aqui tem orientações, aqui tem direções. E quando nós mergulhamos na palavra, lemos, meditamos e estudamos, o Senhor vai revelar caminhos para a nossa vida, vai nos dar direções, vai nos apontar inclusive riscos que nós podemos correr, vai nos corrigir onde temos que ser corrigidos, vai endireitar a nossa rota para que nós caminhemos exatamente da forma como o Senhor quer. Mas às vezes Deus pode usar sonhos, Deus pode usar visões, Deus pode usar revelações, porque Deus não é um Deus limitado, Ele tem tantos recursos para orientar os seus filhos. Às vezes Deus usa profetas, pessoas ungidas, que liberam uma direção, que liberam uma palavra de Deus para nós, e isso abre o nosso entendimento e aponta um caminho por onde o Senhor quer que nós caminhemos. Mas precisamos aprender a depender do Senhor para a nossa vida. Então, queridos, nós estamos no início de um novo ano, com certeza temos projetos, temos sonhos, temos alvos, temos objetivos, e está certo, mas cuidado, entenda uma coisa: primeiro, não deixe que a arrogância e o orgulho domine a sua vida. Não é você, é o Senhor na sua vida. Segundo lugar, dependa a ouvir a voz de direção do Senhor para você. E eu tenho certeza, você será uma pessoa muito bem sucedida em 2023. Você terá experiências novas com o Senhor. Deus te levará a novos níveis em várias áreas. Isso encherá o seu coração de alegria. E você com certeza terá motivações sempre maiores para adorar e exaltar o Senhor. Esteja firme em Deus. Humilhe-se na presença do Senhor. Ouça as direções de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Eu queria ainda orar, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando esse novo ano na presença do Senhor, para que verdadeiramente você entenda a vontade do Senhor, se sujeite a esta vontade e possa experimentar a direção, o cuidado e a bênção deste Deus na sua vida. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. O Senhor é realmente um Deus maravilhoso, amoroso, um Deus que tem um carinho especial pelas nossas vidas, um Deus que quer o melhor para cada um de nós. Por isso o Senhor nos dá orientações e ensinamentos tão preciosos, tão caros. Pai, muito obrigado. Eu quero colocar cada pessoa que está conectada comigo nesta hora, quero colocar na tua presença. Pai, nós estamos no início de um ano e eu sei que muitos, Deus tem projetos, tem sonhos, tem talvez até apreensões, dúvidas quanto ao seu futuro. Pai, que tu te reveles a cada coração. Pai, que tu ministres a cada um, que o Senhor dê certeza a cada um, que o Senhor é um Deus que tem um projeto, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que aquilo que o Senhor tem prometido, o Senhor com certeza concederá, para que assim haja cada vez mais alegria no coração do teu povo, e o teu povo seja grato e possa testificar de que este Deus é fiel e que vale a pena crer no seu nome e seguir a sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só lembrando que no próximo final de semana nós teremos as nossas reuniões normais. Sábado, reunião do Livres Movimento dos Jovens. Venha, seja abençoado. Domingo, culto da família, às 9 da manhã e às 19 horas. E à noite nós estaremos recebendo as crianças que nesse final de semana estarão no Acampe Verão,
vão estar voltando do seu retiro, creio que virão cheias de alegria, será um culto de muita alegria, de muito louvor e adoração. Venha, participe e seja abençoado. Muito obrigado por você ter assistido a esse culto. Que Deus abençoe a sua vida.